Bom dia, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais uma reflexão semanal de tarô, correspondente ao período do dia 19 ao dia 25. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que trabalha diretamente o quê? Com as forças astrais presentes. Escolhas para a libertação. Mas antes de desenvolvermos diretamente o tema, como eu gosto sempre de salientar em todo o bate-papo de tarô com vocês, que todas essas associações que eu vou demonstrar, que possivelmente eu cite, signos, planetas que estão associados ao movimento astrológico, junto com o tarô, não fui eu que fiz. Foram ocultistas de extremo valor, como o próprio criador e autor desse deck, que eu aprecio demais, que é Oswald Wirth. Caso você não conheça, pesquise um pouco sobre ele na internet, que seguiu a escola de Papus e Eliphas Levi, associada a toda uma tradição muito antiga, que eu procuro de acordo com a minha possibilidade de seguir. Então, com isso bem esclarecido, agora nós podemos entrar diretamente no tema da semana. Escolhas para a libertação. Nós estamos vivendo um influxo astral muito interessante, que nós temos muitos planetas no segundo signo do zodíaco, que esse segundo signo do zodíaco ele representa uma força do elemento terra que coagula as experiências, que demonstra como que as coisas se estabilizam, como elas se firmam, e esta energia está correspondente com a própria energia do signo e também com a força do Sol e a força de Urano. Então nós vamos trabalhar nesta associação, vou demonstrar para vocês, o Arcano 6, que representa diretamente a escolha, que eu vou trabalhar com esse tema para a libertação, que esta força está em correspondência com o segundo signo do zodíaco, depois a força de Urano, que para mim se associa diretamente ao Arcano Mago, e depois nós trabalhamos a força do Sol, que está associada ao Arcano Mundo. E a energia desses três arcanos vai atuar diretamente como desafio no final da semana, com a força de Saturno, que representa a força do Arcano 20, aí que está a libertação ou o aprisionamento. Então, todas essas energias, elas serão conversadas através desses arcanos para que a gente entenda esse tema que eu trouxe para vocês aqui, escolhas para a libertação. Primeira coisa que eu gostaria de conversar, acredito que todo mundo sabe que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Muitas vezes as pessoas, mas eu fui enganada, eu fui isso e aquilo, falaram que ia ser uma coisa ou outra. Gente, nós precisamos ser um pouco mais responsáveis em relação a todas as situações que a gente permite entrar em sintonia. Quando, infelizmente, por infortúnios, a gente entra em sintonia com pessoas que, como é colocado, nos enganam, é porque, de uma certa forma, a gente não teve a condição de ver essa energia mal resolvida em relação à sintonia que aquela pessoa, na verdade, tinha antes de nós entrarmos numa vibração conjunta com ela. Vou explicar melhor isso. Eu vejo da seguinte forma: a intuição é um princípio que, se ela for trabalhada através do equilíbrio do nosso ser, é um estado de consciência que permite a gente saber escolher melhor. Muitas vezes, quando a gente abre o nosso campo vibracional, mesmo que de uma forma onde nós procuramos acreditar nas pessoas que nós nos envolvemos e depois nos surpreendemos com o que acontece, é porque a nossa intuição não estava muito afiada, ou, na verdade, antenada com o que existe de causal em relação a isso. Aí que eu vou procurar trabalhar com vocês, com os arcanos de hoje, como que a gente pode desenvolver esse sexto princípio, na verdade, que representa a intuição, junto desse quaternário que a gente vive, os 4 elementos, tudo é 4 reinos, um quinto e um sexto princípio, tudo isso está associado aos arcanos que nós vamos conversar hoje. Aí algumas pessoas falam assim, bom, até entendi, escolha, intuição, ok, mas não percebi no sentido prático isso. Gente, intuição, para a gente escolher, nós utilizamos isso constantemente em pequenas coisas da nossa vida. Aí que está o sentido da decisão em relação à escolha. Quer ver um exemplo que eu sempre falo em cursos, em bate-papos com vocês, né?
Quando você está, de repente, numa feira, cara, você vai ali, você vai comprar uma fruta. Normalmente você olha, essa aqui está com carinha de bonita, essa não está. Ah, já descobri que essa mesmo feinha tem bastante suco, sei lá. Então você está trabalhando, você não está abrindo a fruta. Por isso que muitos feirantes abrem e falam, ó, como é que ela é por dentro. Então você trabalha ali a sua intuição e a gente utiliza isso em tudo. Vou, não vou. Tenho, de repente, uma possibilidade de uma viagem, tenho que escolher entre duas possibilidades. Ah, aqui vai ser melhor e às vezes a gente erra. Então, nas pequenas coisas, no nosso cotidiano, nós utilizamos isso. E essa energia agora, nessa semana, com o Sol ingressando no segundo signo do zodíaco, que é Touro, né? Para quem não sabe, mas essa reflexão é para todos, seja qual signo eu citar. Nós temos ali um encontro dessa energia, que também tem Mercúrio também, que é outro planeta, mas principalmente a força de Urano. E tudo isso vai receber um desafio forte da energia de Saturno, principalmente no final de semana, né? Onde a gente tem a prova dos 9. Se estamos com a nossa intuição, vejam que eu não fugi do assunto, com a nossa intuição, trabalhando a nossa libertação, tipo, eu estou mais antenado com este sexto princípio que todos nós temos, só que alguns mais sintonizados, outros menos, aí eu começo a perceber que eu consigo escolher melhor, consigo decidir melhor e com isso as libertações vêm, não existe mais aprisionamento. Porque tudo é consciência, gente, tudo é consciência. E esta energia que é para todos, citei a força do segundo signo do zodíaco, ela traz diretamente a conexão com esse arcano que eu mostrei anteriormente, que é o arcano 6. Vou colocar aqui, ó, o arcano 6, os amantes ou os enamorados. Agora sim. Primeira chave que eu gostaria de dizer para vocês, para a gente aprender a trabalhar essa escolha e entender por que esse arcano está associado ao segundo signo do zodíaco. Vamos lá. Quando as pessoas que gostam de tarô operam a energia desse arcano, sempre colocam pelo nome, né, os amantes ou os enamorados, como ele é chamado, que é coisas de assuntos de amor somente, relacionamento tal. Não é por aí, eu acredito que dá para a gente ir um pouquinho mais adiante. Este amor, principalmente, que ele coloca aqui os amantes ou enamorados, é da própria pessoa com ela mesma. Não é que aqui no caso, como eu sempre falo, mas tem que repetir, né? Sempre tem gente nova se conectando com a gente aqui. Este ser que está aqui, que é um rapaz com duas damas, poderia ser ao contrário, uma dama com dois rapazes, tanto faz. Mas a energia de cima que dá a chave como um sol, olha que interessante, que representa Cupido ou Eros, não importa o nome, que flecha esse ser. Então, o primeiro amor ou o primeiro amante é dele com ele mesmo, para escolher no mundo exterior, com o seu coração totalmente harmonizado, com o seu coração flechado também pela sua mente em harmonia, fazendo com que no amor ou no rigor, como eu sempre falo, ou luzes e sombras, eu saiba escolher, eu saiba decidir com as verdades do meu coração o que eu devo processar com as realidades externas. Porque este convite do arcano 6, que representaria essa intuição ou essa escolha, por isso que eu disse que intuição é um sexto princípio. Daqui a pouco com os outros arcanos vocês vão entender bem a realidade do quaternário, que tem diretamente esta força do quinto e do sexto princípio com uma continuidade espiritual. É aí que a intuição é acessada, depois que a gente sai do quaternário. Por isso que este arcano, como força correspondente a esse sexto princípio, sendo que ele é o arcano 6, ele traz esse poder deste ser, seja uma dama coroada ou uma dama mais do povo e etc., não importa se é só uma referência, e ele tendo todas essas experiências no mundo exterior, totalmente cruzadas, que trazem as dúvidas, que trazem as incertezas, o Cupido ou Eros flecha ele no centro justamente para que ele saiba viver as realidades do seu universo interior, para que o universo exterior seja um reflexo dessas decisões, onde ele conecta esse verdadeiro princípio espiritual dentro de si mesmo,
para que as escolhas externas sejam simplesmente um reflexo dessa energia. Aí não existe mais tanta polaridade, existe o caminho do meio. Quer ver que interessante? Pegando a letra hebraica, que aqui no Brasil nós chamamos de Val, ou quem fala português, Val, mas pronuncia, se não me engano, não fala hebraico, Vav. Mas o que importa é uma das traduções dela, porque as letras hebraicas trazem um universo fantástico de tradução. O que representa, até a aparência dela lembra isso, prego, gancho, mas na verdade união. Aonde você pega duas realidades, para que você tem um prego? De repente aqui, ó, para que você una, de repente, duas realidades, e o prego vai fazer com que essas duas realidades estejam bem firmadas. O que representaria Vav nessa realidade? Não tem escolha da direita, da esquerda, disso ou daquilo. Na verdade, eu sigo e uno qualquer polaridade exterior com a minha consciência interior. Aí que a intuição é ativada. Vocês estão vendo que lindo isso? Daqui a pouco eu vou colocar exemplos bem práticos em relação a esse arcano que para mim é o principal da semana. Por isso que eu coloquei como tema escolhas para a libertação. Então essa união de Val ou Vav, que representam sempre duas possibilidades presentes nos nossos atos, fazem com que a pessoa saiba seguir as suas verdades interiores, com a força do amor, aí que está Eros ou Cupido, e toda a realidade externa, na verdade, é uma sequência das verdades espirituais interiores. Todos os mestres sempre não falam, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro. Por que eles pedem esse convite? Para que quando você olhar para fora, você fale, eu não estou demonstrando todos os meus desequilíbrios e incertezas internas. Eu estou colocando realmente, a minha intuição fala, é por aqui, é por ali. Por isso que todos eles, quando estão nos desafios ou nas fluências, eles sempre demonstram aquela paz, aquele amor verdadeiro que está presente dentro dele e acaba se juntando com todos os reflexos externos de tudo que é projetado em nós. Isso é Val ou Vav. Então, a grande mensagem para mim, Newton Schultz, deste arcano, que está muito forte, inaugurando a sua força, essa semana como um portal para nós. E digo, hein, nós vamos ter um eclipse logo, logo, e vai ativar a energia desse arcano. Nós vamos ter muita potencialidade com ele, então já vamos começar a trabalhar a energia dele agora. Por isso que eu falei, vamos tentar colocar isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, simples. Melhor palavra que vem para mim, né? Vou tentar colocar em alguns exemplos práticos. Vamos lá. Gente, nós utilizamos o princípio desse arcano constantemente em nós. Quer ver um exemplo? Agora, você pode continuar nesse vídeo ou sair dele. Você pode se conectar em outro. Você tem esse poder de decisão. E quem está utilizando isso antes de você escolher é sua intuição, é seu raciocínio, é sua própria sensibilidade. Ah, você pode sair da sua casa, ficar, ou nesse momento se levantar ou sentar. Tanto faz, você sempre traz essa possibilidade. Só que a gente utiliza isso de uma forma tão mecânica que a gente esquece que somos regidos por essa energia que representa um princípio sutil, que representaria, como eu disse, o sexto princípio é aí que está, né? Nós temos 4 chakras até o coração, aqui o quinto, Vishuddha Laríngeo, o sexto é Ajna, que todo mundo coloca o terceiro olho. A coisa mais fácil do mundo é a gente fazer essa comparação, né? O terceiro olho, que é da época bem remota, da parte, sabe, mais ancestral da humanidade, a Lemúria, etc., onde éramos cíclopes na época das tradições gregas e mitologia, e por aí vai. Mas, enfim, este é o olho que vê espiritualmente, que está associado à glândula pineal, né? Que é chamada de epífise, se não me engano, né? Tem a pituitária, que é a hipófise, e por aí vai. Não sou nenhum entendido demais nisso, na verdade eu só procuro fazer as associações com o que eu lembro, né? Do meu tempo, principalmente de faculdade. Seguindo, então a gente ativa essa energia do Ajna e a gente enxerga aonde está realmente o caminho de luz para que a gente não entre em roubadas novamente. Aí que entra a energia do arcano 6, que ativa esta força. E este ser, não importa se venham 2 opções, 4, 6, 8, 10, ele sabe.
Porque ele está harmonizado com o seu coração, iluminado por Budi ou sua mente. Por isso que eu citei aqui o sexto princípio da pineal, epífise, ou mesmo diretamente falando do chakra Ajna, que representa o chakra frontal, como nós falamos no idioma português, né? Na língua portuguesa. Então essa força ela está aberta. Cabe a nós aprendermos a desenvolver este poder de não ficar em dúvidas e aprender a escolher para nos libertarmos e não entrarmos em roubadas. Agora que entra, né? A energia no sentido de nós entendermos as outras forças no sentido astral, como eu falei, o Sol e Urano principalmente, que estão nesse jogo, e essa energia pode nos dar chaves com estas consciências para que trabalhemos isso. A primeira associada a Urano, que está há um bom tempo no segundo signo do zodíaco, que está totalmente associado a esse tipo de força. Nós estamos falando de quem? Do Arcano 1, o Mago. Que se vocês operarem, vejam bem, primeiro o Mago, vou ir por um Arcano, mas vou voltar para o Mago daqui a pouco. Quando a gente olha o Mago, a primeira coisa que a gente observa de cara, além do chapéuzão aqui, que é a oitava força divina, são os 4 instrumentos, que representam os 4 naipes menores do tarô ou os arcanos menores do tarô. Então tem 4 aqui. E o Sol está associado ao quem? Ao arcano mundo, que de cara você observa também o quê? Tem o quinto princípio, mas existem 4 forças aqui que podem ser correlacionadas aos instrumentos do mago. Então, com isso, qual é a primeira chave que eu trago para a gente meditar juntos de como aprender a escolher, como desenvolver a intuição? É exatamente por isso que ele é o mago, aquele que tem a inteligência superior ao que representa o próprio ser humano. Os 4 instrumentos representam os nossos 4 estados de consciência. Por isso que sempre quando a gente pega uma pessoa, nunca foi, nunca será o meu caso, que as pessoas falam assim, aquele lá é um mestre, aí todo mundo, não, ele fica se veste de monja, tem roupas do Oriente e tal. Cara, beleza. Isso é uma coisa que você, de repente, considera. Mas podem observar que, normalmente, eles se demonstram como pessoas calmas, ponderadas, tranquilas. Pode ocorrer o que ocorrer, eles estão na deles. Por quê? Porque eles trazem exatamente essa harmonização. Mas eu vejo que, no momento atual, não existe essa necessidade que as pessoas colocam. Mas aí de cada um, não estou criticando, só colocando a minha visão. Que aquela pessoa não é um mestre porque ela não é um mestre, porque ela faz assim, porque as pessoas julgam pelo que ela considera correto, o que é isso ou o que é aquilo. É uma referência humana. Então esse quaternário não está te libertando, ele está te aprisionando. Porque você não utiliza a sua mente, as suas emoções, a sua energia, as suas realizações, que são os 4 estados de consciência em sintonia direta com o que representa o ser humano vivendo suas experiências. A gente não sabe harmonizar essas 4 energias. Por isso que muitos tarólogos utilizam, e eu aprecio muito isso, os 56 arcanos menores, que seriam 14 para cada um dos naipes, né? Bastões, taças, gládios e discos, que é chamado, né, de paus, copas, espadas e ouros no baralho comum, que descende do tarô. Muitas pessoas não entendem, pensam que o tarô veio depois. É necessário um pouquinho mais de conhecimento dessas, vamos dizer, dessas vibrações herméticas ou ocultistas, né? Então, quando a gente observa o mago, ele traz a harmonia perfeita aqui. Não tem uma big taçona e um bastão pequenininho, não tem uma super espada e um mini disco. Pode ver que existe uma harmonia aqui presente. Que faz, olha a rosa aqui indicando que essa energia pode subir pelos 5 princípios, 1, 2, 3, 4, 5, que atingiria a própria energia do 5º chakra ou laríngeo. E essa força vai fazer o quê? Com que ele desperte o seu Deus ou o seu mestre interior. Daí o 8, o Lemniscata Atlante, o infinito, que representa a consciência de Deus. Então medite nas suas experiências. Vamos lá, de novo. Para você desenvolver o que nós conversamos anteriormente, dessa força, dessa sintonia com o poder intuicional,
com o poder de estar conectado com essa força maravilhosa de saber escolher e não ficar sempre em dúvida, ou escolher errado, negando o seu coração e sua mente, uma água que fala um dos caminhos representa exatamente essa harmonização. Não adianta ter uma mente poderosíssima e um coração fraquinho, onde não tem fraternidade, onde não tem amor, onde não tem o compartilhamento, onde é só jogo de interesse, de repente material, de tudo, e não trabalha essa fraternidade, como também não adianta ter um baita coraçãozão, como se fosse essa taça do tamanho de um barril, e quando pega a espada, o disco, são pequenininhos, então são aquelas pessoas emocionais que são facilmente manipuladas. Basta você pegar, aqui está a solução, e vai junto de toda a turba, seguindo tudo e todo mundo, e nem sabe por quê. É absolutamente manipulável, ou um baita discão, aqui, ó, que representa só os interesses próprios, egóicos. Não, eu quero me dar bem, não importa. Se vou fazer isso e aquilo, eu quero ganhar e pronto. Ou uma espada imensa onde culpa a Deus e todo mundo pelos seus próprios erros, pelos seus próprios infortúnios. Lembrem no começo do nosso bate-papo aqui, como eu citei, aquela coisa de você estar, de repente, embrulhado com a situação de que alguém te enganou, te traiu, isso e aquilo. Cara, mas de alguma forma você, com a sua intuição errônea, se abriu para essa energia que é contrária às suas vontades e princípios. Então todo mundo é culpado, você não tem culpa nenhuma. Então o verdadeiro mago em correspondência com Urano, que representa a mente universal, daí os tarólogos utilizarem a força do mago em correspondência direta com o que nós chamamos de inteligência, destreza, astúcia, porque ele traz isso harmonizado. É necessário utilizar um dos instrumentos? Sim, mas os outros três estão harmonizados em mim. O quinto princípio, que conecta a oitava realidade exterior ao ser humano, representa diretamente uma força que só surgirá quando o quaternário está harmonizado. Se o quaternário não está harmonizado, não rola, não flui, tudo fica travado, não tem escolhas para a libertação, conforme o tema que eu coloquei aqui. Existem escolhas para mais aprisionamentos, para energias que vão conduzir a sua força para escolhas ou decisões errôneas, ou indecisões de tanta cacetada que você já tomou da sua vida. Esta é a força de Urano que está junto com o Arcano 6 há muito tempo, mas agora fica enfatizado. Por quê? Porque a energia do Sol chega ali. Agora olha o convite da energia solar que vem iluminando tudo. O que o arcano, o mundo faz? Aqueles mesmos 4 instrumentos do mago estão aqui. Aqui é o mago, só que agora ele está o quê? Vitorioso. Aí a coroa de louros do mundo, ele sabe se posicionar perante as experiências. Não vou utilizar o meu mental para aprisionar os outros, para criar mentiras milaborantes. Não vou utilizar minha energia emocional para estar projetando toda a minha força emocional em cima dos outros, com todos os desequilíbrios que normalmente temos na atualidade, poluindo as redes sociais com a minha energia emocional. Não vou pegar a espada e cortar a cabeça de todo mundo. Não vou só querer interesses para o meu próprio ganho e não me preocupar com os outros. Aqui os animais, eles estão totalmente harmonizados com essa força dessa coroa de louros, como eu disse, animais, seres, porque estamos falando da esfinge, que aqui são os 4 seres ou consciências que, quando estão de uma forma híbrida, representam diretamente o que chamamos de esfinge. Por isso que temos que aprender nos preceitos iniciáticos a justamente decifrar a esfinge, como fez Édipo. Basta você pesquisar um pouquinho na mitologia. Então esta força chega agora para demonstrar para o mago o que está exagerado, o que está escasso, o que deve ser harmonizado. Então ele ilumina e oferece para o mago, que na verdade estou falando de nós mesmos e nossas experiências, a possibilidade de enxergar como harmonizar, como vencer a esfinge. O que não está legal, conforme eu falei anteriormente. Este é o segredo do jogo dos arcanos menores. E o arcano
remete todos à vitória. A vitória, aí a coroa de louros, como um posicionamento de saber ter os 4 estados de consciência harmonizados, mas principalmente no sentido prático da vida. De nós estabelecermos com esta força o poder de escolher com todas essas energias que estão projetadas na atualidade, para que o coração harmonizado com a mente traga para todos nós a manipulação dos estados de consciência, a manipulação no sentido de saber utilizá-los de uma forma harmônica, despertando Deus na nossa mente. Lembrem do arcano 6, ó, a flecha entra aqui no coronal, age na pompa e bate nos 4 estados de consciência. Por isso que o mago tem a rosa que sublime essa energia, e a força do mundo faz com que nós sejamos vitoriosos. Onde cada um dos estados de consciência, como se aqui fosse a nossa alma, e aqui a nossa realidade física, e estas 4 forças em harmonia fazem com que tenha o 5º princípio, sejamos homens ou mulheres. Aqui seria, na verdade, um andrógeno. Então o arcano mundo ele oferece um posicionamento de você compreender porque você está envolvido em determinadas experiências, tendo rigores ou amores, não importa, os rigores e os desafios ensinam muito mais do que as fluências. Como eu gosto de brincar aqui, a gente só sabe que o sapato ou o tênis está apertado quando ele incomoda, senão você até dorme com ele e nem percebe, esquece que ele está no seu pé, só lembra dele na hora que você tem que realmente tirá-lo. Esses são os desafios onde esse arcano oferece esse posicionamento. Aí quando existe esse posicionamento que você não se desarmoniza mais com a realidade do mundo exterior, aí sim você desperta essa energia que está fortíssima nesse mês e pode vir qualquer tipo de escolha, qualquer tipo de energia fluente e desafiadora. Essas 2 damas aqui no caso, que poderiam ser, como já disse, mas repito, poderiam ser 2 homens e uma dama aqui no centro, tanto faz, isso é só simbolismo. Elas podem representar tudo que é polar. Bem e mal, sombra, luzes, alto e baixo, quente e frio. Então, o que venha nas experiências não importa, eu estou fechado com a energia da projeção do meu amor próprio. Antes eu amo a mim mesmo no sentido do amor, da consciência interior que está presente dentro de mim, que é Deus. E com isso eu manipulo essas energias na minha vida com equilíbrio, não me desarmonizando, estando forte e firme em relação a qualquer propósito que envolva a escolha ou o firmamento. Daí a letra Vav do arcano 6, prego, gancho, né, que eu já expliquei a função dele no seu sentido mais mágico. E se isso houver como possibilidade de superação presente dentro de cada um de nós, aí surge a vitória. Surge a possibilidade incrível, fantástica dessas 4 forças sempre ladearem como uma esfinge decifrada dentro de mim, que agora a gente compreende verdadeiramente o que significa decifrar a esfinge, que são os 4 estados de consciência que estão plenos e projetados em mim, o quanto falamos do quaternário, né? Os 4 instrumentos do mago e os 4 seres ou consciências que estão aí você se torna um vitorioso, seu corpo está fechado, pode vir o que for, você está pleno, o sol vem iluminar tudo, mostrar para todos nós agora onde estamos errando, o que está desarmonizado, se a mente está fora do controle, se é o coração, se é a nossa energia, nossa vitalidade ou nossas realizações. É o momento onde tudo pode ser demonstrado nas experiências do que precisamos arrumar. Aí surge a vitória. Ainda falta um arcano hoje, mas voltando diretamente ao nosso tema. É o momento de nós aprendermos a desenvolver esta força como uma oportunidade astral que nos acompanha praticamente por todo este mês, que eu falo de um mês astrológico, que vai normalmente do dia 20 de um mês até o dia 20 do outro, onde a gente tem que aprender a afirmar isso. Se houver esta oportunidade de nos conectarmos com esses influxos astrais, inevitavelmente você vai aprender a desenvolver a sua intuição, que, como eu coloquei de uma forma bem simples, a gente utiliza isso como escolha e decisão o tempo inteiro na nossa vida. E quando a gente aprende esse segredinho que é tão simples,
Tem gente que ainda não entendeu, mas é o quê? Levanto, sento, saio da live, fico nessa, assisto esse vídeo, ou paro de assistir esse vídeo, vou fazer outra coisa, ou, sabe? Você usa isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que é tão sutil que passa batido. Então, quando você compreender que neste mês nós temos a possibilidade, de novo os arcanos e vou para o último, de entrar em sintonia com este poder presente neste mês, aprendendo a manipular corretamente o quaternário, vencê-lo e não ficar desarmonizado, isso é decifrar a esfinge, aí sim nós estamos prontos para qualquer experiência da nossa vida. Ao mesmo tempo que nós temos essa possibilidade de fluência, nós temos também uma energia extremamente pesada, que tudo é polar, é um dos princípios herméticos, o princípio hermético da polaridade. Quem não se conectar a isso pode ficar engessado nas dúvidas, nas escolhas errôneas, ficar praguejando contra si mesmo, contra os outros, entrar em depressão e etc. Porque esta energia é exigida de nós no momento atual, onde temos que aprender a lidar com esse tipo de força para que as coisas fluam. Se você não souber dar um direcionamento para desenvolver em você essa escolha para te libertar, que é isso que acontece com os grandes seres mestres ou as pessoas que se iluminam, que não ficam presas em relação a tudo isso, você que escolhe a libertação ou ficar diretamente preso ainda nas suas próprias inseguranças. Agora, como último arcano do nosso bate-papo, no final de semana, nós temos energias planetárias que vão ser desafiadas por Saturno. E quando nós falamos da energia de Saturno, nós entramos diretamente aonde? Na força do arcano 20, o julgamento. Olha aqui de novo o quaternário, ó, um caixão, 4 lados. Olha aqui. A energia desse arcano julgamento, o que seria? Poderia dizer que as pessoas, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo posteriormente, né, que ele está sendo postado hoje, terça-feira, dia 19, mas, né, de repente estou vendo isso no final de semana, não tem problema, analisa como que você está lidando com essas forças. Agora nós pegamos a energia do arcano 20, que traz diretamente após todo o poder de escolha trabalhado com o quaternário anterior, do mago e do mundo. Se você vai ficar preso ainda com uma dessas 4 forças totalmente desarmonizadas, ou você se liberta aprendendo a escolher, e este mesmo anjo, que aqui no arcano 6, que nós iniciamos com ele, que é Eros Cupido, ele está projetado aqui, só que como um anjo mais forte, um anjo que traz um poder maravilhoso de fazer com que cada um de nós conecte essa energia interior, que é o quaternário bem resolvido, e a gente sai desse sarcófago, a gente sai dessa tumba, a gente sai desse caixão que representa o quaternário que nos pressiona e a gente permite como autossabotagem. O que é colocado para nós como obrigações do que precisamos pensar. Você não pensa por si mesmo, você é reflexo do que você fica entrando em sintonia, e ali existem muitas mensagens subliminares que dominam a sua mente, você não percebe. Estou falando sim dos meios de comunicação, inclusive do YouTube aqui, e de tudo você percebe nitidamente quando querem manipular a sua consciência. Eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, libertar, fazer você raciocinar. Por isso que eu tenho coragem de falar isso aqui. Com energias emocionais, vamos agora falar disso, porque todo mundo está comprando isso, né? Todo mundo só está ligando para isso, então vamos falar isso, porque eles são aprisionados emocionalmente por isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí criam necessidades onde você fala, para ser legal eu tenho que ter isso. Principalmente jovens crianças, isso deveria ser proibido, cara. Né? Aí cria essa energia, a criança ou a criança adulta, que muitas vezes não precisa de idade para ser criança, vai ali, coloca a sua energia, aquela necessidade de que precisa daquilo para ser feliz, para ter algo, para ser algo ou ser alguém. E aí existe esse aprisionamento. No final de semana isso vai ser cobrado, cara.
Então eu acredito que no final de semana, muitas pessoas, de acordo com as experiências de vida que estão passando com as suas intuições e escolhas que eu já expliquei no início do vídeo, muitas pessoas podem se sentir aprisionadas no caixão, aí que eu falei que pode dar pânico, desgosto, decepção e etc, desapontamento, síndrome do pânico, síndrome sei lá do que, tem tanto nome agora que o pessoal dá para esses problemas, que para mim eu vejo de uma forma tão simples, né? Aí as pessoas ficarão presas ali, angustiadas, e não saberão, como sempre que eu iniciei, escolher, seguir o coração, porque está tudo desarmonizado dentro. Como é que eu vou escolher fora se está tudo zoado por dentro? Então essa energia vem trazer esse despertar para quem aceitar esse convite auspicioso, e vem a libertação. Agora acredito que todo mundo entendeu o tema escolhas para a libertação. Ou, se você quiser complementar esse bate-papo, escolhas para o aprisionamento. E essa energia de Saturno, logo, logo, em menos de um mês, desafia também o Urano. Urano já está desafiado, né? Mas isso vai ficar mais intenso ainda. A força do desafio com o Sol, que é o arcano ou mundo, agora ficou melhor. Aí cada um vai se sentir vitorioso, ou infelizmente colocar esse termo, fracassado, em relação ao seu próprio trabalho, e todas essas energias estarão presentes aí para que você se liberte ou se acorrente cada vez mais. Por isso que a energia que está forte no segundo signo do zodíaco é o elemento terra fixo. O que você vai fixar em você? O que você vai juntar como VAV dentro de você, com os seus 4 estados de consciência? Você vai trabalhar a escassez da intuição e dos princípios divinos, ou você vai aprender a equilibrar isso e, com isso, nenhum mal exterior te atinge? Você cessa a sua vibração de sintonia com isso que nós chamamos de desafios, e as soluções vêm como um passe de mágica. Este é o grande convite da semana. E outro convite que eu sempre falo para vocês, meu site é aqui em cima. Você entrando no meu site, você fala, a linguagem do Newton Schultz é legal. Eu queria entender melhor essa história de tarô, astrologia, que ele tanto fala, numerologia, seja qual curso. Estou nisso há quase 4 décadas daqui a pouco. Cara, se você quiser aprender comigo isso por um custo, observa ali, entra no site, que não é grande. Se você tiver uma pequena renda, você pode parcelar em 1 ano, cara. Você vai ver que você vai pagar pouco. Como eu disse, se você tiver, nem que seja um pequeno ganho, você vai ver que você gasta isso num café, numa padaria, num pão com queijo ali e um café que você toma. Você pode fazer esse curso, e por que não, cara, de uma forma bem ousada. Se você não está contente com o seu caminho ou quer um complemento de renda, você pode se tornar um profissional. Estudando tarô, astrologia comigo, no final do curso, você tem ali um certificado assinado por mim, que você fez meu curso, mas o Hotmart sabe ver se você fez as aulas ou não, senão não é emitido automaticamente o certificado. E por fim, você tem, durante todo esse seu tempo de estudo, você tem todo o suporte meu e da minha equipe por e-mail, onde você pode escrever, tirar as suas dúvidas, e a gente procura auxiliar vocês. Então toda essa realidade, todo este ponto, está presente como uma energia, como uma força que você pode se conectar de acordo com a sua vontade. Então você pode utilizar todas essas linhas de conhecimento para você, até o fim da sua vida, e também, por que não, se for o seu desejo, se tornar um profissional dessas linhas de conhecimento, através da minha experiência, que teve anos e milhares de atendimentos com o tarô, com a Kabbalah, com a astrologia. E hoje, como eu sempre falo e brinco, mas é verdade, hoje eu tenho alunos trabalhando em vários locais, ou mesmo online, atendendo e ajudando muitas pessoas. Caso seja a sua ideia, acesse o site e clique em cursos online. É isso, galera. Encerro o meu bate-papo de hoje, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo.